Vamos à entrevista do dia. E você já está vendo na nossa live a advogada Leila Stellucci Sgallia, que está aqui para falar de auxílio acidente. Trata-se de um benefício indenizatório pago a quem está capaz, mas tem sequela de algum acidente. Doutora Leila, bom dia, muito obrigado pela participação, por nos atender e vir até o programa, viu? Eu que agradeço. Bom dia a todos os ouvintes. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o auxílio acidente, que é um benefício pago pelo INSS, tá? A quem ficou com uma sequela em virtude de um acidente. Eu, particularmente, nunca tinha ouvido falar, graças a Deus não precisei, pelo menos até o momento. Sim. Vamos lá. Vamos começar então definindo, Leila, o que é acidente de trabalho. Tá. O que é acidente de... vamos, assim, o auxílio acidente, para o ouvinte entender. Ele é um benefício pago pelo INSS. Pode falar. Tá? Ele é de caráter indenizatório, ele é pago mensalmente. Mensalmente. Depois da consolidação da sequela que ele ficou em relação ao acidente que ele sofreu, tá? Ele tem direito, se ele ficar com uma sequela que reduz a sua capacidade para o trabalho, o trabalho habitual que ele exercia naquele momento do acidente, tá? E pode ser acidente de trabalho e acidente, depois de 1995, acidente de qualquer natureza. Tem muita confusão nesse sentido. Porque pode ser um acidente que você sofreu na sua casa, um acidente aleatório na rua. Desde nada que ele influencie na minha produtividade laboral, sim, eu tenho direito a desde que fique sequela. Perfeito, tá? Perfeito. E equipara, que é uma coisa assim que pouca pessoa tem conhecimento, que equipara ao auxílio acidente é doença profissional e doença do trabalho. A doença profissional, ela refere-se à atividade que a pessoa exerce, tá? E a do trabalho é do ambiente do trabalho, tá? Mas ela tem que ter uma sequela que reduz a capacidade dela de trabalho, mas ela não está incapaz. Perfeito, entendeu? perfeito. Ela exerce a mesma função, mas com uma redução. E aí, dito isto, quando esse benefício pode ser concedido? Tá. Geralmente, o que mais acontece é a pessoa, ela sofre um acidente, aí ela fica de auxílio-doença, tá? Porque ela fica sem condição de trabalhar, né? Certo. Quando cessa o auxílio-doença, a lei já fala que o INSS pode já converter nesse benefício de auxílio-acidente. Desde que fique com sequela. Perfeito. Tá? O auxílio-doença, ele é por quanto tempo? Existe prazo? Não. O auxílio-doença não tem prazo. Você tem que ir passando por perícia. Passando por perícia, enquanto a pessoa ainda está incapacitada para o trabalho. É pago. É pago. Acabou a doença, ficou sequela, você dá entrada no auxílio, mas acidente. Mas não é automático. Você, beneficiário, tem que dar entrada. Não. A lei fala que o INSS pode converter. Quando ele dá a alta do auxílio-doença, ele pode converter. O próprio perito, ele obviamente tem não é condições... converter que a gente fala, é conceder. Porque o próprio perito tem condições de avaliar se ficou sequela ou não. Sim. Ficando em tese, automaticamente passaria. Mas existe a possibilidade de não ocorrer e o beneficiário pedir perícia para solicitar o auxílio acidente. Aí tem o procedimento que a gente ou faz um pedido administrativo que não é necessário ou já entra direto na justiça. Perfeito, perfeito. E aí, prazo para o requerimento? Não, você não tem prazo, né? Porque o direito em si, ele não prescreve. O que prescreve são as parcelas. Então tá, deixa eu refazer, vamos lá. Vamos partir para um exemplo prático. Sofri um acidente, fiquei com auxílio acidente, acabou o auxílio acidente, fiquei com uma sequela. A minha produção laboral foi impactada. E o perito não concedeu. Aí eu tive que contratar a doutora Leila, dar entrada para mim administrativamente. Não deu certo, judicialmente, que seja.
eu vou ficar um período sem receber. Sim. Se o INSS concordar e passar a me pagar, é retroativo, eu recebo... 5 anos. Há 5 anos. 5 anos. Ah, então você tá. retroage há 5 anos. E aí, tudo bem. Existe prazo final? Pode ser imediatamente. Ficou sequela, imediatamente já tenho direito. Isso. Tá bom. E aí, depois disso, enquanto eu tenho sequela, eu continuo recebendo? Estou entendendo assim. Você vai receber até a véspera da aposentadoria ou no caso de morte, tá? Então ele cessa nessas duas situações. Véspera da aposentadoria ou caso de morte. De falecimento, aí não cessa. Fica para os meus dependentes. Não fica. Perfeito. Tá? Perfeito. Porque assim, deixar claro também para o ouvinte que é o seguinte, que ele é um benefício, ele não é substitutivo do salário, ele é uma indenização. Tanto é que a pessoa pode receber o auxílio acidente e continuar trabalhando em outra função, ou seja, na tem o salário mesma. e o auxílio. Tá. Mas aí, a pergunta, obviamente, que todo mundo está se fazendo. De quanto é este auxílio? Tá, é 50% do salário de benefício. Aí tem que fazer uma conta para ver a média que a pessoa vai ter. Se ela fosse aposentar, a gente teria que estar fazendo uma conta. E desse valor, aplica-se o coeficiente de 50%. Então, vamos supor, se a pessoa recebe um salário mínimo, se fosse receber de aposentadoria, ou fizesse o cálculo lá, desse um salário, 50% seria 50%. É o mínimo do auxílio acidente. Você sabe que tem um amigo meu aqui tirando sarro de mim, falando: nossa, Marcelo, o cara morreu, você acha que vai passar para os dependentes dele esse auxílio acidente? Eu sei que pode até parecer engraçado e muito óbvio, mas em se tratando de legislação... Meu querido, a gente vê tanta coisa por aí que eu preciso perguntar isso, né? Será que fica? Mas sabe o que acontece? O valor do auxílio acidente, ele impacta nas contribuições. Então, a pessoa contribui para o INSS pelo exercício da atividade dela e esse valor que ela recebe do auxílio acidente, ele junta na hora que vai fazer o cálculo. Entendeu? Então, é assim... Contrate um advogado, viu? Não vai fazer sua planilhazinha e sua interpretação sozinha, vai dar problema. Ele não é tão simples, ele é um pouco complexo, tá? Porque tem que analisar a documentação médica, passar por perícia, tem que demonstrar a redução da capacidade, a sequela que ele ficou. São muitos detalhes. Algumas sequelas é fácil você ver. Se a pessoa trabalha numa fábrica e ela perde um pedaço de um dedo, alguma coisa, todo mundo fala assim, o pessoal perdeu um dedinho e aposentou. Não é que aposentou porque provavelmente ela tem direito a esse auxílio acidente, só que ela perde força na mão. A gente perdeu um pedacinho dos dedos, da unha, alguma coisa, você perde a força, você não tem mais aquela força, entendeu? Então, o auxílio acidente vem para isso, porque a pessoa ela acaba perdendo um pouco da sua força do trabalho, então seria uma forma de compensar, vamos dizer assim, né? Perfeito. Antes que o exemplo dado pela doutora Leila vire um debate ideológico, porque ela foi falar de perder o dedinho, não é? Enfim, brincadeiras à parte, pode ser cumulativo o auxílio acidente. Eu estou falando da brincadeira, porque aí o presidente que não tem o dedinho já vira debate ideológico. Eu sei. É que eu tenho um cliente que trabalhou na usina e ele perdeu esses dois aqui e ele fala para mim que ele tem uma dificuldade muito grande com... Tá muito bem compreendido. É que sempre vem alguém aqui, né, zoar nas redes sociais e me pergunta, poxa, ela não podia ter dado outro exemplo? Tá explicado. Ela tem um cliente que passou por esta situação. Eu tenho um também que ele sofreu um acidente de caminhão, que ele é caminhoneiro, e ele quebrou aqui o acetábulo, essa região aqui da bacia, tudo. Ele ficou 2 anos de auxílio doença. Aí quando consolidou as lesões, o INSS não concedeu o auxílio acidente, nós tivemos que entrar na justiça. E agora foi concedido, né? Foi julgado que ele tem direito. Então, ele voltou para a atividade, inclusive na mesma empresa. Mas só que ele tem que parar várias vezes, porque ele sente muita dor, para render também. E aí vocês conseguiram para ele o auxílio acidente. Então não é só dedinho, outras situações também. É isso. Ô Leila, e me fala sobre a acumulação de auxílios. É possível você ter o auxílio doença,
E também o auxílio acidente ou outros auxílios, Tá. ou o INSS não permite? Não, é assim, vamos supor, se você recebe o auxílio acidente devido a uma sequela que você teve ali atrás. Certo. Se, de repente, você precisar de um auxílio doença da mesma sequela, aí o auxílio acidente suspende, você recebe o Volta auxílio auxílio doença doença. e continua, depois, quando cessar o auxílio doença, você recebe o auxílio acidente. Se a doença que você agora você está pleiteando é uma outra doença, Ah, aí perfeito. você pode. Ah, Tá? entendi. Você pode receber auxílio acidente e continuar trabalhando. Pode. Pode. Tá? Uhum. Você pode, por exemplo, se você passar num serviço público, tá? Você não aposentou, o INSS geralmente cessa. Aí você tem que, você pede no INSS a sua CTC e vai para o regime próprio. O INSS automaticamente cessa o auxílio acidente, mas a lei fala que não, que tem que continuar pagando. Então tem que discutir isso na justiça para reativar o auxílio acidente. Vamos lá. Questão de ordem. Doutora Leila está há quantos anos na advocacia? Mais ou menos. Ah, eu vou falar a minha idade? Não. Na advocacia, mais ou menos há quanto tempo? Ah, uns 30, né, Éder? 30? 30. Então vamos Eu lá. me formei nova também. É, Eu aí. entrei com 18 anos na faculdade. Não, aí, ó, aí você está Aí já- entregando a idade. aí já tô não. entregando, né? Vamos lá. Tá. Olha, 30 anos no direito. Sempre na trabalhista, não? Não, ó, eu advoguei bastante na área civil, Possível. tá? Foi mais a área civil, trabalhista eu quase não faço, eu faço direito previdenciário. Previdenciário, Porque perfeito. aí eu fui perfeito. na área civil, aí o que aconteceu? Erro meu, eu já sabia que era previdenciário. Vamos lá. Migrei, embora o previdenciário e o trabalhista, eles estão um pouquinho interligados. Então eu tenho que fazer o meia-culpa e eu que perguntei errado. Eu conheço Não, a Leila, eu sei que ela faz sei. previdenciário, mas eu aqui, a gente falando sobre auxílios e tal, eu fiquei com um trabalho na cabeça previdenciário. Por que eu estou te perguntando isso, Leila? É o seguinte, você, especialista em previdenciário, você tem percebido alguma alteração nas decisões da justiça de tempos para cá? Porque antigamente, até hoje mesmo, tem-se uma sensação ou uma percepção de que a justiça ela é muito a justiça do trabalho benévola com o empregado e nem tanto com o empregador. Você percebe as coisas assim também? Ou isso está mudando? Está mais difícil de conseguir ações para o empregador? Existe alguma alteração ou não? Continua como sempre foi? Não, então, o direito previdenciário são ações contra a autarquia, contra o INSS na Sim. Justiça Federal, não é na Justiça do Trabalho. Perfeito. Tá? Então, assim, o que a gente tem aqui em Araçatuba, não só em Araçatuba, em muitos lugares, é a demora e a perícia, quando a gente passa na perícia judicial, a gente tem alguns problemas ali. Entendeu? Mas sempre foi assim? Está piorando, está melhorando? Sempre foi assim. É, né? Pois é. Poder público, né? Enfim, eu não vou nem Então, assim, criticar a os gente servidores. trabalha... Mas a estrutura. Não, né? é a estrutura, não é o servidor, é a Sim, estrutura. sim, O juiz, sim. ele não tem condição de dar uma demanda enorme. Sim, Né? Ele é poucos humano, peritos né? também, poucos né, que peritos. a gente E sabe. fazem as perícias, às vezes, um pouco corrida e não vê o detalhe. Então, os advogados têm que ficar chamando atenção com os documentos que a gente apresenta no processo. Entendi. Né? Devido à demanda, não pela competência, pela demanda. Quer Entendi. deixar bem claro. Claro. E aí, lá no escritório Esteluti Esgalha, doutora Leila, Éder, Matheus e Marcos atendem numa mesma área? É tudo previdenciário ou vocês atendem outras também? Não, a gente atende outra, tá? Eu e o Matheus, a gente está no direito previdenciário. Previdenciário. Isso. O Éder... O Éder fala de bancário, né? O Éder já veio aqui outras vezes. Estamos Isso. combinando, ele que está aqui do lado, uma visita no mês que vem, porque sempre envolvendo o banco, cidadão, pauta que não Então, falta. o Éder ele atua no direito bancário, direito empresarial, muito importante, né, na área civil. Né? O Marcos também atua na área empresarial, na área civil e no tributário. O Marcos já faz o tributário. Perfeito. Tá? Ele tem pós-graduação, ele está especializado. Ele Você sabe também... que um dos dois eu encontro na academia de vez em quando e eu nunca sei quem é. Então, eu acho que eles são diferentes e às vezes eu acho eles parecidos. Não é? É. Aí eles vêm em cumprimento e eu nunca falo o nome. Falo, oi, tudo bom?
E passa batido, porque eu nunca sei se é o Matheus ou se é o Marcos. Enfim, mas eles estão sempre juntos. Um abraço para os dois, tá bom? Desde já. Muito obrigado por ceder a mamãe aqui para dar entrevista. Isso, o Matheus também tem pós-graduação em Direito Previdenciário. Entendi. E vários cursos de atualização. Tá. E o Matheus também. Então a gente está sempre procurando, assim, se atualizar para que a gente apresente um trabalho sempre de excelência para o nosso cliente. Claro. Leila, para a gente concluir então a entrevista, em relação ao auxílio acidente, como é que está a demanda? Vocês têm sido procurados? Sim. Não tem sido? Sim. Aumentou? Está da mesma forma? Sim. A gente, assim, todo cliente que entra no escritório, eu converso muito com o cliente e eu sempre faço essa pergunta, porque nem sempre o cliente tem esse conhecimento desse tipo de benefício. Então, eu sempre faço essa pergunta. Às vezes ele fala assim, eu sofri um acidente lá atrás, mas não foi de trabalho. Opa, não foi de trabalho, mas de qualquer natureza também. Tá. Aí eu pergunto. Isso é muito importante, né? Porque eu fiquei na cabeça que não sei porquê, desde a nossa conversa inicial, que referia-se apenas a acidente de trabalho. Não, qualquer acidente que te deixe sequela e te faça reduzir o desempenho laboral. Isso, perfeito. Inclusive doença do trabalho e doença profissional que a lei equipara ao auxílio acidente. Perfeito, tá? Perfeito. Uma coisa que a gente não falou aqui, Marcelo, é o seguinte, quem tem direito a esse benefício? Quem tem? Tá. Tem que estar assegurado no INSS ou no período de graça. Período de graça é quando a pessoa para de contribuir ou está desempregado, mas ela tem um período ainda que ela está assegurada pelo INSS. Certo. Tem vários períodos que o advogado vai conseguir visualizar isso. Outra situação, quem não tem direito, o contribuinte individual e o contribuinte facultativo. Facultativo é aquele que não exerce atividade remunerada, não trabalha, mas ele quer contribuir para o sistema. Então, é dona de casa, estudante, quem às vezes está desempregado, não quer ficar sem, então vai essa contribuição como facultativo. E o contribuinte individual é o MEI, o empresário, o autônomo, quem trabalha por conta própria. Tá? Esses não têm direito. Tá? Embora, assim, já teve discussão, ainda tem uma discussão, porque o contribuinte individual, muitas vezes, é ele que exerce a atividade na sua empresa. Tá. Né? Agora, quem tem direito, que está na lei, que não tem discussão, é o empregado, o doméstico depois de 2015, tá? O trabalhador avulso, que é aqueles que trabalham em portos, que é uma situação de empregado que não dá para explicar aqui, e o segurado especial. Tá? Que é aquele que trabalha na agricultura sob regime de economia familiar. Tá? O empregado que tem direito é o urbano e o rural. Tá? Perfeito. Então são as duas. Então essas pessoas elas têm direito. É isso, doutora Leila, muito obrigado pelas explicações. Eu não sabia, não fazia a mínima ideia disso. Muita gente confunde também com os outros benefícios, isso. Né? Mas assim, agradeço a atenção de todos aqui, nossos ouvintes. E quem quiser encontrar escritório, como é que faz nas redes sociais ou telefone, deixa os contatos. Tá. Nós temos o nosso site, que é esgalhaadvogados.com.br, tá? O nosso e-mail é esgalhaadvogados@hotmail.com. Perfeito. Tá? E o Instagram é @estelutesgalha. @estelutesgalha. É isso. Isso, tá? Então, ótimo. Nós temos o nosso telefone também. 18 98165 3909. Repete pra gente, por favor. 98165 3909. É isso. Mande abraços para Marcos e Matheus. Éder está aqui, já transmito os meus agradecimentos a ele. Já está convocado para mês que vem falarmos de outras coisas aqui relacionadas a direito das pessoas, principalmente bancário, Éder, você vem falar? Eu sugeri para você a gente conversar sobre aquisição de imóveis. Aquisição de imóveis também tem essa, tá bom? Isso. Leila, obrigado, bom dia, bom trabalho. Agradeço a todos, espero ter contribuído um pouquinho com a população. Pode ter certeza disso.